Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor. E no vídeo de hoje veremos o que é preciso saber antes de iniciar os investimentos em fundos imobiliários e ações. Este vídeo é direcionado para aquelas pessoas que estão iniciando ou ainda estão pensando em iniciar seus investimentos em renda variável. Só uma observação, eu sou um pequeno investidor, assim como vocês, não sou analista ou especialista em investimentos. Por isso mesmo não posso indicar investimento para ninguém. O objetivo aqui desse vídeo é apenas tentar esclarecer algumas dúvidas dos inscritos. Dúvidas essas que para alguns podem parecer muito simples, mas que podem fazer a diferença quando estamos iniciando nossos investimentos. Há 2 semanas eu fiz essa enquete com a seguinte pergunta: há quanto tempo você investe em fundos imobiliários? Sendo que 48% desses votos responderam que investem há menos de 6 meses e 21% investem entre 6 meses e 1 ano. Ou seja, mais de 2/3 dessas pessoas que votaram são de pessoas que investem há menos de 1 ano. E isso porque não coloquei a opção daquelas pessoas que ainda não investem. Então, tentando responder algumas perguntas dos inscritos desse canal, nós teremos uma sequência de vídeos focados em tirar as dúvidas dos inscritos. Tentarei responder o máximo de perguntas possíveis, mas para aquelas perguntas mais difíceis, irei pesquisar e buscar a resposta. Se eu conseguir, eu vou apresentar aqui para vocês nos vídeos futuros, certo? Porém, peço a ajuda de todos vocês. Vamos utilizar aqui a seção de comentários para ajudar uns aos outros. Bem, e o que eu preciso saber antes de investir em fundos imobiliários e em ações? Acredito que uma das suas primeiras ações deve ser a de pagar as suas principais dívidas. No caso, financiamentos diversos. Bem, para mim, o financiamento ele deve ser a última opção para você comprar um bem. Claro que existem exceções bem específicas, como por exemplo o financiamento para comprar a casa própria, principalmente se houver subsídios e taxas de juros bem atraentes. Trocar ou comprar um carro apenas quando for realmente necessário. Não estou dizendo que você deve deixar de comprar um veículo apenas para poder investir. Justamente você tem que analisar a sua necessidade ou não de possuir o veículo, bem como de trocar o seu veículo, certo? Até porque para muitos a troca ou compra de um veículo ela está mais ligada ao lado emocional que ao lado racional. Você também pode postergar um pouco mais essa compra ou troca para quem sabe dessa forma você se livrar de um financiamento. Pois atualmente com a taxa Selic a 13,75%, dificilmente você vai conseguir um financiamento de veículo, principalmente se for usado, com uma taxa inferior a 1,5% ao mês. Em um veículo novo, pode até ter aquela opção de taxa zero, porém essa suposta taxa zero, ela não é realmente uma taxa zero. Pois se você chegar na concessionária com o dinheiro e o vendedor lhe der um desconto de 3, 5, 10% naquele veículo, então essa taxa zero ela é apenas fictícia. Bem, e para quem deseja trocar de carro a cada 2, 3, 5 anos, o ideal é que esse dinheiro em que você vai utilizar para trocar de carro é que ele seja investido em renda fixa, com resgate programado para a provável data em que você irá realizar essa transação. Exemplo, digamos que você vai trocar de carro no ano de 2026. Então, a depender se você vai trocar de carro no início ou no final de 2026, você vai ter ali entre 3 anos e meio e 4 anos de investimento. Então, esse valor em que você planeja trocar de veículo, você vai investir em Tesouro IPCA 2026, Tesouro Prefixado 2025 ou no Tesouro Selic 2027. Além, claro, de vários CDBs de bancos com vencimento de até 4 anos. O ideal se você investir em um CDB para 4 anos é justamente se você pensar em trocar de carro no final de 2026. Se você pensa em trocar de carro no início de 2026, aí você compra um CDB de 3 ou 3 anos e meio, já que a maioria desses CDBs não tem liquidez diária. Geralmente, quando são CDBs prefixados ou indexados a um índice de inflação, em geral eles não possuem liquidez. Mas aí você também tem a opção de comprar um CDB com liquidez diária. Então, independentemente de onde você for investir, observe o vencimento desse investimento. Bem, será que é possível você investir um dinheiro pensando em trocar de carro daqui a 4 anos e paralelamente a isso você também investir em renda variável? Acredito sim que é possível. Porém, você tem que definir quanto que você vai deixar para investir em renda fixa com o objetivo de trocar de veículo em 2026 e quanto você vai investir em renda variável pensando no longo prazo. Essa é uma pergunta que cada um deve responder isoladamente. Bem, você investidor iniciante tem que tomar cuidado ao utilizar o cartão de crédito. Se esse cartão ele for bem utilizado, ele pode ajudar a controlar suas finanças. Porém, se ele for mal utilizado, ele pode causar um estrago em suas finanças. Então tenha muito cuidado ao utilizar o cartão de crédito.
você deve priorizar o parcelamento apenas quando não houver acréscimo de juros. Porém, tenha cuidado com essas pegadinhas de lojas que vendem determinado produto em 10 vezes sem juros, pois já vi várias lojas fazendo o seguinte: determinada mercadoria em 8, 10 vezes sem juros, mas se você comprar no cartão em apenas uma parcela, ou se você pagar pelo Pix, aquela loja te dá um desconto de 10%. Então, esse parcelamento em 10 vezes sem juros, ele também é fictício. Também fique atento para nunca atrasar ou parcelar a fatura de cartão de crédito, pois os juros são altíssimos. Temos aí várias operadoras de cartão de crédito que cobram juros de mais de 10% ao mês. São juros extremamente altos, então muito cuidado nisso também. Agora, mais um tema importante. Você, investidor iniciante ou não, tenha uma reserva de emergência. Por menor que seja, mas ela é extremamente importante. Essa reserva de emergência ela tem que ser aplicada em renda fixa. Ela precisa ter liquidez diária, pois seria inútil você ter uma reserva sem liquidez, já que uma emergência ela pode surgir a qualquer momento. Por isso, ela tem que ter liquidez diária. Ela deve ter uma garantia se a sua reserva de emergência não for no Tesouro Selic, mas sim em um CDB. Observe se o seu banco tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente, o FGC ele garante até R$250 mil de uma aplicação em instituição bancária. E apesar de a reserva de emergência não ter foco em rendimento, você tem plenas condições de conseguir um investimento que tem um rendimento mínimo de 100% do CDI. Bem, e qual deveria ser o valor da reserva de emergência? Essa resposta é pessoal de cada um. Primeiro, você deve calcular as suas despesas mensais. Esse é o ponto base. E aí pode variar muito, se você é solteiro, se você é casado, se você tem filhos, se você não tem filhos. Mas o importante é você saber quais são as suas despesas mensais. Se é 1, 2, 5, 10 mil reais por mês, isso aí você precisa conhecer. Você não vai chegar no valor exato, porém você tendo uma média aproximada, você saberá direcionar melhor a sua renda e estabelecer a sua reserva de emergência. Eu trouxe aqui 3 hipóteses que podem te ajudar a estabelecer a sua reserva de emergência. Na primeira, digamos que você seja servidor público. E quando falo de servidor público, é aquele efetivo com estabilidade. Então, se você é servidor público, então você pode estabelecer a sua reserva de emergência no mínimo ali, entre 2 e 4 vezes as suas despesas mensais. Já se você for CLT, você pode estabelecer como valor mínimo de sua reserva de emergência entre 4 e 8 vezes as suas despesas mensais. E caso você seja autônomo, essa reserva de emergência deveria ser entre 6 e 12 vezes as suas despesas mensais. Porém, se você é autônomo e se sente confortável com a reserva de emergência representando 3 meses das suas despesas, tudo bem. Ou digamos que você seja servidor público, mas você só se sente bem se você tiver 10 vezes as suas despesas. Também não vejo problema nisso. O mais importante é que você possua alguma reserva para momentos de emergência. Bem, e onde guardar essa reserva de emergência? O mais adequado seria no Tesouro Direto, principalmente no Tesouro Selic, porém você pode complementar essa reserva de emergência com tesouro prefixado e IPCA de curto prazo. Você também tem a opção de CDBs de bancos que apresentem a garantia do FGC. Muitos bancos oferecem CDBs com liquidez diária, rendendo 100% do CDI, ou até mais do que isso. E você também pode investir em LCIs e LCAs com liquidez. E se você quiser ter uma reserva de emergência no Tesouro Direto e também em CDBs de bancos, sem problemas. O mais importante é que você tenha liquidez nesses investimentos. E essa liquidez ela tem que ser diária. Bom pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos parar por aqui, certo? Provavelmente na próxima semana irei trazer um novo vídeo, certo? Sobre esses assuntos. Então se você quiser que eu fale sobre algum assunto no próximo vídeo, coloque aí nos comentários que na medida do possível irei trazer esses assuntos novos que vocês pedirem, beleza? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.